Queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí na tua casa. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Todo mundo com saúde, né? Hoje em dia é o que mais importa pra gente, não é mesmo? E espero que esteja tudo bem aí também na casa de vocês, tá bom? Vamos falar hoje sobre relacionamento, né? Qual o limite de uma brincadeira? Será que tem limite? Será que não tem? Relacionamento como um todo, tá? Não é só relacionamento de casal, não. Relacionamento mesmo entre as pessoas, de um modo geral. Vamos aproveitar aí a temática aí que tem surgido na mídia e vamos trazer essa conversa aqui, né? Luciana, boa noite. Camila, Grazi, minha linda, boa noite. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Verifiquem, por favor, se estão me ouvindo bem. Tem um cachorrinho aqui da vizinha que está estressado, mas não sei se vocês estão ouvindo. Os cachorrinhos não tem como, né? A gente falar, fica quietinho, quietinho pra titia fazer live. Não dá. Tem que deixar eles se expressarem, né? Não tem jeito, é a única forma que eles sabem fazer. Ai, ai, gente. Me falem aí pra gente poder começar se estão ouvindo bem. E aí qualquer coisa eu aumento aqui o som pra gente poder conversar legal, tá bom? E vocês também, como sempre, se quiserem fazer pergunta, podem fazer qualquer pergunta. Ai, que bom. Boa noite, querida. Podem deixar aí na interrogação. A interrogação é melhor que quando eu estiver falando, eu consigo visualizar a pergunta, tá bom? E aí eu respondo aí para vocês. Dentro do que eu quero sempre falar para vocês, pessoal, que acho que qualquer pessoa, né, que vem trazer, seja ele o assunto que for, não é uma verdade, né? Não existe essa verdade absoluta, é o que eu penso, né? Você tem o direito de pensar totalmente diferente de mim e tá tudo bem. Ai, que bom, Grazi. E vai ficar tudo bem, porque é o tipo de pensamento de cada um. Para a gente conviver numa sociedade, a gente tem que buscar principalmente isso, respeitar a opinião de cada pessoa e mesmo que ela tenha uma opinião diferente da sua, vai continuar sendo sua amiga, seu colega, não tem problema nenhum, né? Só que nas redes sociais a gente vê o pessoal muitas vezes lutando por alguns direitos que são direitos realmente conquistados, essenciais, direitos humanos, porém de uma forma muito agressiva. E aí a gente acaba entrando na sintonia do outro. Então eu vou sempre, quando eu falar para vocês, com esse viés energético de entrar na sintonia do outro. Mesmo que você tenha direito, você também precisa se expressar de uma forma amorosa, mesmo para requerer um direito seu. Então eu vou muito do princípio do seguinte, vamos lá, você tem que realmente, você quer expor sua opinião, ok, mas exponha de uma forma que não ataque ninguém, já que as pessoas já foram tão atacadas, né, ao longo dos anos. Então vamos falar no lugar de amor. Muitas vezes eu vou responder alguma coisa na internet, algum questionamento, alguma crítica, eu respiro 1000 vezes antes de escrever, até porque quando a gente escreve, a emoção que a pessoa escreveu não é vista da mesma forma por aquele que lê, porque ele vai ler com a emoção dele. E se ele for uma pessoa grosseira, antipática, né, uma pessoa sem educação, vai ler com o tom de voz dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve na internet, né? Que pode gerar daí, ao invés de uma coisa, de uma paz, né? Que eu chamo, que todos nós que buscamos essa área de terapias integrativas, terapias energéticas, buscamos essa paz. E aí, se você fica entrando em certas
energias baixas, você também vai ficar com a tua energia baixa. Mas não quer dizer, porque as pessoas confundem às vezes quando eu falo isso, com eu vou me acomodar, não vou lutar pelos meus direitos. Primeiro, essa palavra luta, o que isso quer dizer? Qual o cenário que você vê? Pessoas armadas, pessoas para atacar, né? E não necessariamente você precisa atacar ninguém para você ter os seus direitos, né? Pode ser pacífico, mas aí depende de nós, né? Essa paz que está em mim não quer dizer que está no outro. Então, como eu vou me portar diante da guerra, da grosseria do outro? Entrando também na grosseria dele ou permanecendo na minha paz? Isso é um desafio. Gente, não estou falando que é fácil e eu consigo todas as vezes, não. Mas é um exercício que a gente pode buscar. Luciana está falando, nossa, tive uma conversa sobre isso hoje, que legal. Então, traz aí pra gente também, vamos trocar. Oi, Christian, boa noite, querido. Então, gente, relacionamento, né? Até que ponto vale uma brincadeira? Eu não vejo o Big Brother, mas a gente que participa, né, diariamente aqui das redes, Facebook, Instagram, a gente vê as pessoas comentando, a gente lê e a gente acaba entendendo que é igual novela. Você pode não ver a novela, mas quando as pessoas começam a falar, você vai se inteirar sobre o assunto, você acaba entendendo qual a dinâmica. Até porque as dinâmicas só se repetem, já perceberam? Que mudam só os personagens. Novela é a mesma coisa, só muda o personagem. Mas vai ter sempre a pessoa grosseira, vai ter sempre a pessoa chucra, vai ter sempre a pessoa que chora, vai ter sempre a pessoa que é mais vitimista, vai ter a pessoa que é falsa e por aí vai. Né? É por isso que falam, é um retrato da sociedade? Nem toda, né? Mas grande parte. E aí, qual parte que a gente faz? Aí são as escolhas de cada um, né? Eu prefiro buscar e fazer parte daquele pessoal que é mais pacífico, que não entra na guerra alheia. Mas cada um tem a sua forma de agir. Olá, todo mundo que está entrando. Oi, amore, Fernanda, Dani, Ellen, Pri, minha querida, Fátima, todos muito bem-vindos. Então, até que ponto nos relacionamentos como um todo, né? Relacionamento de amigo, colega, relacionamento de casal, até que ponto uma brincadeira é saudável? O que vocês acham? Antes de eu falar, coloca aí a opinião de vocês que eu quero saber de vocês também. Senão, se só eu ficar falando, vira um monólogo, né? Eu não quero monólogo, eu quero uma conversa aqui, um bate-papo legal para a gente trocar. Porque quando eu falo aqui, você comenta aí, o que acontece? Eu também tenho essa troca, né? E aprendo também com vocês. O intuito das lives que eu faço, toda quarta-feira, às 21 horas, é a gente trocar. Trocar conhecimento, trocar experiência, trocar vivências, né? Compartilhar mesmo, para a gente poder ter esse relacionamento aí bem mais próximo, tá bom? Obrigada, amor. Te amo. Meu maridinho falando que eu sou sensacional. Oh, que amor. Gente, então assim, aproveitando o gancho, né, dele me elogiando, elogios são para ser feito em público, para serem feitos em público, né? Em qualquer ambiente, seja familiar, seja na empresa, seja lá no seu dia a dia, no seu trabalho, não importa. Tem elogio para fazer? Faça para mais pessoas possíveis. Hoje em dia a internet é o melhor lugar para se fazer elogio. Mas tem uma crítica? Faça individual. Para que você vai expor a pessoa? Quando você expõe o outro, você também se expõe. Então, feedback, quando é um feedback para a pessoa melhorar, a gente faz individual. Quando é um elogio, quando a gente quer realmente reconhecer uma pessoa, faça para mais pessoas possíveis. Só que a nossa sociedade faz ao contrário.
Quando você quer reclamar, quando as pessoas querem reclamar de alguma coisa, expõe para Deus e todo mundo. Quando é uma coisa boa, só fala para a pessoa e se falar, né? Muitas vezes só dá aquele obrigada por dar e não reconhece as pessoas publicamente. Cabe a gente mudar esse cenário, né? Fazer ao contrário do que a sociedade faz. Deixa eu ver o que a Graça está falando. Fernanda e eu éramos zoadas demais quando adolescentes, mas de certa forma levávamos na esportiva. Ela bem mais do que eu, as magrelas. Ah, quem dera, né? Hoje em dia, as magrelas são as mais cogitadas, né? As mais cobiçadas, porque virou o padrão, né, da sociedade atual, né? Olha só. Hoje em dia já tenho certeza que não seria tão assim, né? Mas fazer o quê, né? A Fernanda disse que era verdade. Oi, Valesca, boa noite, tudo bem? Fernanda é muito parecida com você, Alessandra. Vive dançando, fazendo vídeos maravilhosos. Amo essa amiga. Sério? Fernanda, quero ver seus vídeos, hein? Ai, que legal. Gente, nós precisamos buscar o que a gente quer ter mais na nossa vida, né? Se você fica vendo, assistindo filmes, noticiários, coisas que te levem para baixo, é isso que você vai ter mais na sua vida. Então, a gente precisa se cercar de pessoas, de situações, livros, vivências que a gente precisa ter na nossa vida. Se você ficar se juntando com pessoas vitimistas, pessoas que ficam para baixo, pessoas que reclamam da vida, pessoas que não agradecem nada, só reclamam, nossa, tua energia vai para baixo junto com a dela, né? Então a gente precisa realmente dessas pessoas para cima, né? Não é que seja o tempo todo. Hoje eu postei e vocês tiveram aí, gostaram da repercussão, né? Da repercussão não, gostaram do post, a repercussão foi muito boa, sobre a positividade tóxica. Porque tem pessoas que ficam, né? E agora eu sou good vibes, eu só agradeço, nada de mal vai acontecer na minha vida porque eu penso positivo. Esse good vibes aí é tóxico. Por quê? Porque isso não é verdade. Na nossa vida irão acontecer bons e maus momentos. Ponto. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter para enfrentar esses momentos que não são tão bons, né? Que são os maus momentos, como que a gente vai passar por eles, qual o alicerce emocional que eu tenho para passar, e quando estiver bom, que a gente aproveite o máximo, que a gente agradeça cada vez mais e aproveite para que isso perdure mais tempo. Mas falar para você, alguém chegar, pensa positivo, fica feliz, faz a receita tal, 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 a simpatia XYZ que você vai ficar maravilhosa sempre? Ilusão. Ilusão, e aqui nós não vendemos ilusão. É realidade, mas uma realidade que pode ser mais leve. Essa leveza depende muito de nós do que do outro, certo? Deixa eu voltar aqui para ver se alguém está falando mais alguma coisa. A Fernanda riu, porque a Grazi falou dela. Oi, Joelso, boa noite, querido. Personal Joelso aí fazendo um trabalho maravilhoso. Ó, pessoal, sigam ele, porque ele dá aula também na internet. Ele é lá de Sorocaba, mas aula pela internet parece que está do teu ladinho. Então ensina coisas maravilhosas aí no canal dele. Bem-vindo, Joelso. Cadê Kátia? Dá um beijo nela, que é a esposa dele. Olá, pessoal que está entrando. Patrícia, Tila Vaz. Daqui não dá para enxergar muita letra tão pequena, mesmo de óculos. Tá, gente? Então, falando a respeito do ponto principal, né, o assunto principal, porque assim, eu sempre coloco um tema, mas como aqui é um bate-papo, não é uma aula, é uma troca legal, né, para a gente se conhecer cada vez mais. Eu consegui passar para vocês um pouquinho do que eu acredito e vocês também compartilhando aí a experiência de vocês, que só agrega aí para a minha vida, para a nossa vida aqui como um todo, tá bom?
Então não é monólogo não, falem aí também, que eu amo saber, tá? Curiosa. Então, numa brincadeira, vamos supor, um hall de amigos, né? Lá o pessoal está fazendo brincadeiras que você, chega uma hora, considera de mau gosto. Geralmente essas brincadeiras são que diz respeito à nossa aparência, são que diz respeito, né? A Grazi falou, chamavam ela de magrela, né? São muitas vezes para pegar realmente no ponto fraco da pessoa. Tem o próprio humor já mudou muito, porque antigamente até em peças, né, de humor, né, teatro, peças de humor, eles faziam muita piada com pessoas da plateia e começaram a acontecer de pessoas colocarem na justiça, né? Porque foram expostos e tal, e aí começou até a mudar essa dinâmica das piadas. Não se faz mais, como antigamente, piadas a respeito de raça, né? A cor da pessoa, etnia, aparência, cabelo, corpo. Isso não é bacana, porque ofende as pessoas. Então, quer uma dica legal para você não errar, né? Cara, não brinca com a aparência das pessoas. Vão brincar com outras coisas, mas a aparência pode ser que para você acha que não tem nada a ver, mas para aquela pessoa muitas vezes é um trauma lá da infância que ela ainda não superou. Aí, de repente, tem pessoas que eu já vi o pessoal falar: ah, mas eu tenho culpa das pessoas serem sensíveis, melindradas, que tá muito difícil essa sociedade de hoje em dia, porque antigamente que era bom. Gente, antigamente as pessoas não tinham esse cuidado, não tinham essa informação, jogava no ventilador e a pessoa se virava com aquilo, né? Mas muitas pessoas se viraram, ok, mas outras tiveram traumas a ponto de voltar na escola e matar as pessoas. Vocês viram isso no colégio lá de Realengo, né? A história foi que ele sofria bullying, se sentia, né, na escola e voltou anos depois, como se fossem ainda. Olha como a pessoa desenvolve ali uma história na cabeça dela e ela acredita e ela vai lá e faz. Porque ele voltou numa escola anos depois, mas na cabeça dele eram aquelas pessoas que faziam mal a ele lá atrás. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Muitas vezes tem pessoas que apanharam, ó, tem criança que apanhou, que foi xingada pelos amigos, pelos familiares, e aparentemente não tiveram traumas. Quem disse que não tem de verdade? Quantos traumas as pessoas colocam para dentro porque não tem como falar, não querem se expor e aí acabam desenvolvendo síndrome do pânico, depressão, angústia, ansiedade. Tudo isso pode ter vindo dessa época. Tá? Vou dar um exemplo muito prático, porque eu vivi isso com um amigo, daqui a pouco eu conto. Deixa eu só ver o que o pessoal está falando aqui. Oi, Kátia, minha linda! Kátia também, ó, esposa do Joelson, dá um monte de dicas no canal dela, principalmente para mulherada aí, né? Dona de casa que trabalha fora, porque assim, mulher tem várias, né? A gente tem que trabalhar fora, mas também é dona de casa. Aí ela dá dicas de como fazer hidratação no cabelo, receitinhas, ela agora está cursando nutrição, então dá receitinhas aí, né? Mais saudáveis. E maravilhoso. A dupla tá maravilhosa, hein? Um na nutrição e o outro no exercício. Nossa, é o pacote completo. Parabéns aí pro casal. Adriana falando: ah, eu sofri, me chamaram muito de Olivia Palito. Pois é. Algumas pessoas se deram, né? Ah, tirou de letra, outras não. Muitas pessoas já foram levadas a cometer, né, suicídio até, se agredirem ou partir para agressão, né, com o outro, por essas coisas. Então, quer acertar, gente? Não faz brincadeira com a aparência de ninguém. Pronto, você não vai errar.
Ah, mas foi uma brincadeira, gente. Até quando? Qual é o limite? A gente não sabe. Então, vamos parar de fazer brincadeira com a aparência das pessoas. Mesmo quando você conhece mais a pessoa, conhece mais, né, tem mais intimidade, às vezes você acha que está tudo bem e num dia que a pessoa não está bem, aquilo não desce legal. Então, para que a gente vai ficar falando coisas, apontando coisas ruins, entre aspas, né? Coisas que chamam atenção, coisas que são consideradas pela sociedade coisas feias. Para que a gente vai ficar fazendo isso? Com qual intuito? O que vai agregar pra gente? Só para rir? Vamos rir de outras coisas, né? Vamos falar de coisas mais saudáveis, né? O que vocês acham? Acham que tem a ver? Acham que é exagero? Eu vi muitas pessoas falando, é muito mimimi. Gente, o que é o mimimi, né? As pessoas estão se expressando. Agora, você pode entender a dor do outro ou não, aí cabe a você. Mas é expressão. Eu faço o seguinte, não concordo, acho que é exagero, né? A pessoa ficar falando toda hora ou ficar se vitimizando. No Facebook eu deixo de seguir. Continua meu amiguinho, mas fico lá, não vejo mais o que a pessoa posta. Quando tá demais, quando tá exagerado, né? Mas no nosso dia a dia a gente não pode fazer isso. Vai fazer o que com a pessoa? Igual a pessoa tá falando, vai cancelar a pessoa? Não tem como, né? A Luciana falou, é por esses traumas ignorados que hoje temos uma sociedade extremamente fragilizada emocionalmente, sim, porque tinha que engolir, né? Não podia expressar. E aí chega uma hora, gente, sentimento não expressado, chega uma hora que vai explodir. Então, atenção aí vocês, né? Principalmente, eu falo aqui para a maioria do meu Instagram, maioria não, né? Assim, grande maioria. 85,6% desses 3 mil e poucos seguidores que eu tenho aqui são mulheres. Então, por isso que muitas vezes meus textos são mais direcionados para o feminino. Às vezes eu boto lá um ozinho só para os homens não se sentirem de fora, né? Mas o meu percentual é muito grande de mulher, então eu falo mais para as mulheres. Não quer dizer que não sirva para o homem, é só você, né, colocar lá, interiorizar o que eu estou passando para vocês, homens, né? Muita coisa a gente foi ensinada a mulherada, né, a calar. Você vai ser uma mulher mais dócil, uma mulher meiga, se você não responder. Desde pequeno não pode responder, está respondendo por quê, né? Aquela educação repressora. Na nossa, eu tenho 46 anos. Na minha faixa etária já melhorou um pouco, mas a mãe da minha mãe, né, no caso a minha avó, só olhava assim para mim, não precisava falar nada, olhava para minha mãe já sabia que vinha chumbo grosso. Hoje em dia, a gente olha para as crianças e não adianta. Elas continuam, né? E aí a gente precisa até, porque o equilíbrio que é muito importante, né? A gente precisa até, porque aí a geração da minha avó para minha mãe era muito repressora. Depois a da minha mãe já para mim, no caso, foi menos. A tendência a minha para os meus filhos é ser menos ainda. Mas chegou uma fase que também, por causa disso, que vai traumatizar tal, aí os pais, né, mais atuais perderam um pouco a medida também de dar uma educação, de falar não, né? Ou seja, antes era não pode nada, e aí depois virou pode tudo. Onde é que está aí o X da questão, o equilíbrio? Na junção, tem horas que você pode sim, e tem horas que você não pode. É o equilíbrio. Simples assim, né? Todos os extremos vão fazer mal para o ser humano, gente. Liberdade sem nada, sem o pai e mãe falar não, vai ser ruim. Falar não o tempo todo vai ser ruim. E não tem receita. Não adianta que a gente não tem receita, manual de instrução para criar ninguém, né? Então, errar a gente vai porque erraram com a gente também vai errar com o outro e a gente precisa entender isso. Bota aí o que vocês acham, gente. Oi, Sérgio, tudo bem, querido?
Por nada, Kátia, você merece o carinho. Valesca falando, eu era chamada de Olivia Palito, Bambu e por aí vai. Só magrinhas que apareceram aqui hoje, né? Gente, o meu eu vou contar. Ai, tô rindo porque é muito engraçado. Meu apelido já era, eu digo brincando, porque isso não existe, mas um bullying positivo. Vou explicar por quê. Bruna, tudo bem? Bruna e seus livros, gente. Bruna tem aí, ó, amante de livros, ó, tem várias dicas de livro aí no perfil dela, também outro perfil bacana aí pra gente seguir. Kátia falando, não é mimimi. Se a pessoa gosta de brincar com a aparência, então brinque com a própria aparência. Isso, e Kátia, quem brinca com a própria aparência também está escondendo algo, você sabia? Eu conheço uma pessoa que ela tá bem gordinha. E quando ela vai falar com outras pessoas, quando ela vai estar numa turma de amigos, ela só fala disso. Ela fica toda hora, porque o meu peso, eu daqui a pouco eu vou sair rolando. E eu toda hora, mas chega a ser assim, demasiado. Ela fazendo piada com o próprio corpo e tal. E isso também a gente já olha que quer dizer algo, sempre o excesso em relação ao outro ou em relação a você, esconde alguma coisa. Né? Lá no fundo, a pessoa está fazendo muitas vezes isso, que é para o outro não fazer. É quase um recado assim, ó, eu sei que você vai me julgar, eu sei que você vai falar do meu corpo, então deixa que eu me deprecio. Isso também não é bom. Por que ficar falando? Cada um tem suas escolhas. Né? Tá fora do padrão da sociedade, mas tá feliz? Gente, para mim é o que mais importa. Lógico que entra em relação à saúde e tal, mas a felicidade para mim é o importante. Se não está prejudicando a sua saúde, você está feliz, segue a vida. Você não pode, como muitas pessoas, já que eu trabalho muito com essa área, né, também de estética, eu vejo pessoas que fizeram bariátrica para resolver um problema externo, achando que a bariátrica ia resolver todo o problema dela, e depois de emagrecerem, ficarem no corpo que elas queriam, desenvolveram depressão, síndrome do pânico, outras doenças que não tinha antes quando ela era gordinha. Então, se não tiver um acompanhamento psicológico, se não fizer uma terapia, a cabeça não mudou. As pessoas operaram o estômago, não operou a cabeça. Né? Então precisa ser um trabalho em conjunto. Chegou nesse extremo, acha que não tem jeito, vai fazer a bariátrica, tem que se cuidar emocionalmente, psicologicamente. Não tem outra forma, porque senão a pessoa continua comendo. Sabe o que as pessoas fazem? Como não podem comer comidas sólidas durante um tempão, e mesmo depois, quando podem, tem que comer pouco, porque senão dá um monte de problema, eles querem comer doce, porque tem aquela carência emocional, né, com o doce, com a comida, não pode comer nada sólido, eles abrem latas e latas de leite condensado e bebe igual água, aí engorda de novo, né, porque não come nada muito sólido, mas o líquido ali, gordura e açúcar puro. E aí, por quê? Porque não trabalhou a mente. Então, gente, tudo começa no emocional. Se a gente trabalha a nossa cabeça, o nosso emocional, não tem por que a gente ficar tentando tapar buraco com coisas de fora. A gente vai se aceitar do jeito que a gente é. A aceitação, isso eu já falei para vocês e falo sempre, porque sempre tem pessoas novas aqui. A aceitação eleva muito a nossa energia. A gente para de sofrer. Aceita a realidade. Aceitação não é se acomodar. Você pode buscar melhorar, mas se algo está ali sempre se repetindo, ou você fica lutando, ou você aceita e vive feliz com isso. Mas se você está infeliz, busca o que te faz feliz. Aí uma pessoa, eu falei, tem que focar, tal. Ai, nossa, tão simples. Quem disse que não é simples? Mas quem disse que o simples é fácil? Não é a mesma coisa, gente.
É simples, você precisa focar no que tem que ser, na tua felicidade, na tua evolução. O foco é esse, o objetivo é esse. Isso é simples, você sabe que tem que fazer isso. Só que esse simples, muitas vezes, não é fácil, né? Mas o que a gente faz para poder conseguir? Cenas dos próximos capítulos. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Sentimentos calados ou explodem ou nos travam o resto da vida. Com certeza. Se a gente não põe para fora, tem muitos estudos que não sai, você se expressando, vai sair em forma de doença. Ponto. Né? Então, isso é psicossomática. Só que às vezes a gente não liga uma coisa com a outra. Isso tem nada a ver. Será? O Joelson falando, eu sempre usei e uso óculos e tenho olhos grandes. Então imagine um monte de apelido que eu já tive. Imagino, querido. E aí, você falando isso, eu lembrei de um menino que estudou comigo. Na antiga, eu nem sei mais eu me perdi já, porque meus filhos já passaram também dessa fase. Era a antiga 8ª série. Hoje em dia é chamado o quê? Não sei. Mudou, eu não lembro. Me diz aí, gente, o que é a 8ª série? Na minha 8ª série, esse menino, ele era muito, muito alto, magro, e de tão alto ele chegava a andar encurvado e tal, então chamava muita atenção. E as pessoas da sala, né, meus colegas, zoavam muito ele, cheio de apelidos lá, que eu nem lembro, e também, se lembrasse, não ia falar aqui. E eu brinco, né? Que eu sempre fui assim, nossa, por que estão fazendo isso? Eu não tinha, lógico, a noção que eu tenho hoje, mas eu já me sensibilizava com aquela pessoa sendo ridicularizada, só porque ele era alto, magro. E aí eu ia, buscava sentar ao lado, conversar, puxar assunto, porque ele era muito, muito, muito quieto. Um adolescente, gente, criança, adolescente, muito quieto, ou seja, o extremo, não tem coisa boa acontecendo. Ele está guardando tudo aquilo ali. Então, a pessoa que não fala muito, não quer dizer que todos tenham problema, não, mas vá olhar. Você como mãe, pai, pessoas, né, tio, pessoas da família, bota uma pulguinha atrás da orelha num adolescente muito quieto, nos extremos. Tá? Qualquer extremo é complicado, tem que buscar ajuda, né? Psicólogo, principalmente. Mas voltando lá, esse meu amigo, anos e anos depois passaram, eu encontrei ele no Orkut, né? Anos e anos depois, e ele falou, nossa, eu quero te agradecer, hoje em dia eu sou advogado, né? Me formei, mas eu lembro de você me dando apoio, era muito importante você sentar do meu lado, conversar comigo. Aí eu falei, gente, eu não tinha dimensão disso. E ele depois falou do caso do menino que eu falei para você de Realengo, que voltou na escola, e ele mandou mensagem para mim, aí falamos sobre isso, e ele disse que entendia a raiva, a revolta do menino, porque ele sentia a mesma coisa. Só que ele não chegou, graças a Deus, a esse ponto, né? Mas eu fiquei assim, caramba, ele entende os motivos que levaram o rapaz a voltar na escola. Sinal que o negócio foi muito forte, né? E ele disse que ele fazia terapia, né? Depois para poder entrar em contato com essas coisas. Ó como é pesado, e a gente nem imagina, né? Em algumas pessoas passou batido, ou ele ainda, ou ela ainda não teve contato com essa ferida, tá? Porque às vezes, eu tirei de boa, que isso, hoje em dia é muito mimimi. Muitas vezes não, é da boca para fora, lá dentro tem algo sendo escondido, às vezes dela mesma ou dele mesmo, tá? A Bruna falando, graças a Deus meus pais me deram uma educação muito boa, que bom. Cláudia, Adriana falando, só eu olhar, ela já vem com Ho'oponopono. Sua filha. Ai, Tainá é fogo. Ela é ótima, tá aprendendo coisa boa. Muito bem. O Joelso falando, eu sou dessa época, uma olhada da minha mãe, que ela meio que fechava os olhos. Jesus, só Deus, era chumbo grosso.
Pois é, Joelson, hoje em dia a gente olha assim para as crianças, elas não estão nem aí. Ah, o mundo mudou. Mas é aquilo, né, gente? Antes era. Aí fazem até meme, né, aqui no Facebook, Instagram, falando. Uma mãe, né, com uma varinha na mão, falava: não é para ter medo de mim, é para me respeitar. Aí, imagina, não vai ter medo. Mó vara ou então um chinelo na mão. Eu quero que você me respeite, eu não quero que você tenha medo. Aham. Cara, não tem como, né? O respeito, a base do respeito não era o entendimento, era o medo, né? E aí, para, né, uma camada da sociedade acha que isso era muito bom. É maravilhoso, as crianças respeitavam, não é bem assim. Causou um monte de trauma e muitos adultos aí cheios de problemas por conta disso. Outros, aparentemente, não, realmente, e outros nem sabem que tem esses traumas. Isso que é aí a verdade. Bruna falando, eu sempre ouvi coisas sobre ter cabelo curto, tatuagem, muitos achavam que eu era lésbica, nunca me incomodou, mas pra gente entender que tudo tem um estereótipo, tem. O ser humano não é só questão de ser humano, né? A questão da gente entender, o nosso cérebro, a nossa mente, ela quer entender tudo. Para isso, para a gente ter um entendimento, a nossa tendência é categorizar, para separar, para dividir, como se tivesse em caixinhas, para a gente entender como funciona. Então, na cabeça das pessoas, você coloca um rótulo que aquela dali é divertida pra caramba, porra louca, né? Desculpa aí o palavrão, mas para dizer que aquela ali é, né, livre e tal. Rotulou a pessoa. A pessoa não é só isso. Ela pode ter esse lado, mas tem outras coisas. O outro, a pessoa já olha uma pessoa mais comportada, com uma saia no joelho. Aquela ali é uma pessoa quietinha, uma pessoa tímida, e muitas vezes não. O exterior está com aquela roupa e dentro a pessoa não tem nada daquilo. Então, quando a gente julga, nós cometemos injustiça e estamos botando a pessoa numa caixinha, numa redoma e dizendo que ela é só aquilo ali, e não é. Então, o julgamento, gente, é como se fosse natural nosso, para poder a gente separar dentro da nossa cabeça, mas a gente sabe que isso não é bom, porque a gente vai ser injusto com as pessoas. Então, ao mesmo tempo que o julgamento vem na hora, pá, a gente para, respira e fala, ok, é a minha cabeça, a minha mente que está falando isso, mas não quer dizer que a pessoa seja só isso, que ela seja realmente isso. Eu já falei em vários vídeos e repito aqui para vocês, tem vídeo no canal sobre isso. Tenha dúvida das suas certezas absolutas. Sabe aquela certeza assim, eu sei que isso não tem como ser diferente. Eu tenho certeza absoluta. Para, você vai sofrer, porque não existe isso. Hoje você tem certeza de uma coisa, amanhã você pode mudar. Você tem todo o direito de mudar. Então, para da síndrome da Gabriela. Qual é a síndrome da Gabriela, né? Já falei também isso no vídeo. Eu nasci assim, eu nasci assim, Gabriela. Você pode mudar, gente. Não precisa ser eu nasci assim, assim vou ficar. Não, não tem como. Você pode mudar a qualquer momento. E, lógico, esperamos nós que para melhor, né? Kátia falando, provavelmente a pessoa se arma. Com certeza. Psicológico é tudo, certamente. Tudo começa na nossa mente, né? Então, se a gente duvida dessas certezas que estão botando a gente para baixo ou colocando o outro, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? A gente não pode achar que tudo é do jeitinho que a gente está pensando, né? Não é certeza. Nós temos, até de nós mesmos, tá? Não é só do outro, não. Uma foto. Aquela foto batida em determinado momento expressa uma face, né, um humor daquela pessoa. Mas se você chegar em outro momento, tirar outra foto, é outra coisa.
E tá tudo bem. As pessoas não podem ser categorizadas e achar que é só aquilo, né? O bom do relacionamento, gente, aí já trazendo para relacionamento de casal, eu aprendi muito isso, né, quando eu fiz o curso de autoconhecimento, é você, mesmo com relacionamento de muitos anos, todos os dias você olhar e ter surpresas referente àquela pessoa. É horrível você falar assim, eu já sei que cara é essa que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Ela está pensando isso, isso, isso. Isso é péssimo, porque não é verdade. Muitas vezes nem o outro sabe o que ele está pensando. Às vezes ele não está pensando em nada e o outro está achando que ele está pensando. Que cara é essa? Gente, então que a gente passe a contemplar mais as pessoas, sem julgar. Não vai, essa cara aí eu já sei o que é. Não, muitas vezes não é. Só que a gente comete esse erro. Eu já cometi. Mas hoje em dia que eu tenho consciência, eu vou cometer esse erro, eu paro, opa, volto e não, peraí, deixa eu olhar, deixa eu observar. Nós precisamos ser mais observadores, tá? E menos julgadores. Por que eu falo menos? Porque não tem como você zerar esse julgamento de uma hora para outra. Ele é meio como que automático, que eu falei para vocês. Mas se pergunta antes, né? Vai ofender uma pessoa? Vai deixar a pessoa triste? Pode constranger a pessoa? Não faça brincadeira. Simples assim. Quer acertar? Não faz brincadeira com a aparência das pessoas. Pode ser uma coisa que você acha que não tem nada a ver, mas para ela tem tudo a ver. Por quê? Porque a pessoa passou anos e anos sofrendo com isso. E aí chega alguém e fala, toca na mesma ferida, aí pronto, a ferida ainda está em carne viva, dói. Pode não doer em você, mas dói no outro. Então, mais amor, né? Mais empatia. A Valesca falando, cada um absorve de um jeito, com certeza. Oi, meu amigo, Diogo, tudo bem? Bruna falando, amor, eu vou indo. Beijo, meu amor. Vai ficar gravada amanhã, fica aqui no IGTV e amanhã vai para o meu canal do YouTube. Todas as lives sobem lá amanhã às 19 horas. Já tem um monte, gente, no canal tem já mais de 200 vídeos, incluindo as lives também, tá bom? Dá uma olhada lá. Pessoal que está entrando, oi Fábio, Essencial Estética, Valesca falando. Somos seres únicos no jardim do Criador, não é verdade? Precisamos nos respeitar mais, com certeza, isso aí. Olá, querido. Perguntas, meninos, que eu falei, eu disse que vocês iam falar e eu tô aqui, falando. Muito, muito. Agora beber uma água, que tá calor aqui. Como é que tá aí em vocês? Choveu? Pessoal aí que tá fora do Rio de Janeiro, tá chovendo? Aqui deu uma chuvidinha, mas de nada. Nem deu para refrescar. Ai, ai. Falem aí. Então, ó, pra gente resumir o que eu já falei até agora, né? Brincadeira, tem limites? Tem. Qual é o limite? Principalmente o que vai ofender as pessoas. Se você não sabe se vai ofender ou não, não brinca com a aparência de ninguém. Faça brincadeira sobre coisas, né? Não pessoas. Né? A Celena falando, tudo a ver, professora. Ai, obrigada, meu amor. Boa noite. São muitos traumas que temos e quando toca nas feridas que ainda não foram curadas, dói muito. Isso. Porque às vezes nem a gente sabe que a ferida está lá aberta, está exposta, né? Aí é o que a gente chama de gatilho. Alguém fala alguma coisa, num tom que a gente, né, não pega bem, dispara o gatilho e aí vem toda a emoção, né, que está atrelada ali junto com aquela ferida, tá bom? Fala mais que a gente ama te ouvir, minha linda. Pode deixar que eu falo, mas ó, vamos questionar aí também, que aí eu tenho mais coisas para falar. Jaqueline, boa noite. O que você acha, Jaqueline? Fala aí também pra gente, né? Brincadeira tem limites? Vocês acham que tem realmente? Concorda com o que eu falei? Se não concordar, pode falar também, gente, tá? Porque ainda mais a gente que se expõe, né, na internet, se expõe
expõe a nossa opinião publicamente, a gente também tem que aceitar a crítica. Meu maridinho, contar um segredo para você. Eu ia falar do bullying também, que o meu é positivo, mas vou falar já já. Positivo, né? Se é que existe, tô brincando. Mas o meu marido, gente, ele fica injuriado quando alguém coloca o dedinho para baixo lá nos meus vídeos do YouTube. Ele fala, não é possível. Como assim? Você está falando só coisas boas, está ensinando as pessoas, está dando o seu melhor. E a pessoa vem e bota o dedinho para baixo. Eu falei, amor, isso acontece. Olha, tem coisas maravilhosas. Aquele padre, que eu esqueci o nome dele, que eu gosto dele pra caramba, que fala só que a mãe dele faleceu, né? As pessoas botam o dedinho lá para baixo, né? E ele só fala coisas bonitas, coisas de amor, coisas, né, nossa, de solidariedade. E ele não agrada todo mundo. Jesus, se tivesse na internet, não agradaria de novo a todo mundo. Então eu vou agradar? Não tô nem aí. Lógico que, já pensou, se eu faço um vídeo e a maioria tudo dedinho para baixo, só tem um dedinho para cima, aí eu teria que olhar, o que será que eu falei? Que bomba que eu disse? O que eu falei de errado? Mas não é. É a minoria, é um ou outro. Entendeu? Então, eu prefiro assim, a pessoa estava de mal com a vida, a esposa deve ter dormido de calça comprida, né? Ele não brinca muito tempo com a esposa. Então, a pessoa devia estar de mau humor, por isso que fez isso, eu não ligo. Né? A gente tem que fazer o quê? É da pessoa, não é meu, né? Fábio de Mello, isso, eu ia falar Henrique de Mello. Olha, minha cabeça. Sabe por quê, gente, né? Falei o dia inteiro dando aula. Cheguei, aí fazer live, chegou uma hora que a cabeça. Jaqueline falando, quando sou quem brinca, acha engraçado, não é legal. Quando só quem. Isso! Quando só quem brinca acha engraçado, não é legal, com certeza. Né? Já é uma pista também. Sérgio falando, às vezes o dedinho para baixo é a Marina apertando tudo no celular. Oh, meu Deus! Tá vendo, né? Não é por querer. A Grazi falando, para o Fábio de Mello, gosto demais dele também. Pois é, gente, como é que a pessoa pode dar dedinho para baixo? Não tem como. A Grazi falando, né, Sérgio? Até hoje, Jesus ainda não agrada. Pois é, com certeza, Valesca falou bem. Jaqueline falando, pode trazer uma ferida, uma mágoa profunda, com certeza. Nem Jesus agradou. Aí, mas você é maravilhosa. Obrigada, Celiana. Faço com muito amor, gente. Não quer dizer que eu, né, vai ser 100%, mas se é com amor, a gente já está fazendo, né? Aí tem meio caminho andado. Então, vou explicar, vou contar para vocês o meu bullying positivo, que eu viro e mexe, eu falo sobre isso. Eu com essa carinha, né? Olhinho, principalmente, de japonesa, eu era mais japonesa ainda quando eu era criança, né? Então, as pessoas olhavam para mim e falavam, você é japonesa na escola, né? Japonês é inteligente, tem que tirar nota boa. Japonês é bicho, olha como falar, bicho inteligente. Cara, eu ficava numa pilha para poder corresponder àquilo, né? Estavam ali fazendo uma brincadeira, muitas vezes, mas estavam botando essa pressão em mim. E eu me sentia cobrada para realmente ser inteligente, já que japonês é inteligente. Então, ao contrário, também acontece. As pessoas começam a falar que fulano é burro. Mãe, então, às vezes fala coisas né, não tem dimensão. Quando a criança está estudando, não acerta alguma coisa, você é burro, você é isso. A criança ouve aquilo, ela acredita, quem está falando é a mãe. E isso pode gerar um trauma nessa criança, né? Só que a gente também, o pessoal que é mãe aí, né, filhos que já são grandes, se a gente parar para olhar lá atrás, muitas vezes a gente cometeu esses erros. Eu cometi, gente. Não tenho vergonha de falar, porque há 20 anos atrás eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Cometi vários erros na criação dos meus filhos, né?
Mas foi porque eu quis? Foi porque eu não amava? Foi para prejudicar? Foi para poder sacanear meus filhos? Não. Foi erro, não faria hoje, mas eu não me culpo, porque foi o que eu pude fazer na época. Era a condição emocional que eu tinha no momento. Peço perdão, sempre peço perdão. Aí o meu filho mais velho fala, ai mãe, não tem nada a ver. Eu falei, não filho, mas você me perdoa? Perdoa a mamãe por eu ter feito isso, aquilo outro. Tá mãe, tá perdoado, né? Por quê? Porque eu lembro das coisas que eu fiz. E peço perdão, mas era o que eu podia fazer na época, mas não era pro mal. É porque eu queria acertar, só que eu errava, né? As mães que ficam se culpando porque fizeram um monte de coisa que ela julga errado, tá perdendo seu valioso tempo com essa culpa e botando tua energia para baixo à toa. Se perdoa, pede perdão ao seu filho ou a quem quer que seja e segue em frente. Faz o Ho'oponopono para limpar essas memórias, para tirar essa culpa de você, porque senão também você não fica bem, tá bom? Deixa eu ver a Valesca falando. Alessandra, conheço uma mãe que chama a filha de burra direto. A criança é bem retraída e tem medo. Claro, né? E a criança, o pior disso tudo, Valesca, é que a criança acredita. Quem está falando é a mãe, né? Só que a mãe não tem noção do mal que ela está fazendo, né? Agora, como é que a gente age, né? A gente vai se intrometer mesmo se fosse pessoas, né, da tua família agindo assim, você não pode se intrometer a ponto de querer falar o que ela precisa fazer. Mas numa conversa, se sair um assunto, dá um exemplo, né? Por exemplo, eu vi uma live, né, de uma pessoa, né, da minha professora, ela falando sobre várias coisas. Eu fiquei tão impressionada como uma criança pode ficar traumatizada, entendeu? Para ver se a pessoa capta, mas não falar abertamente, porque não vai adiantar. Às vezes a pessoa vai ficar com raiva de você, ainda vai te dar um fora, vai dizer, quem sabe criar sou eu, né? Aquelas coisas. Mas também você se omitir, né, a ponto de não falar nada e ver uma criança sofrendo, a gente fica numa saia justa, eu sei. Mas a gente tem que procurar falar de uma forma que não seja agressiva, né? De uma forma mais leve, né? Para ver se a pessoa consegue aí mudar, né? E fazer muito Ho'oponopono, não para a pessoa, tá, Valesca? Mas você viu uma situação que não te agrada, que te entristeceu, que te deixou com raiva, seja o que for, faz Ho'oponopono para você. Para isso, do outro não entrar no seu sistema, para você não baixar a tua energia. Entendeu? Faz isso. A Jaqueline falando, eu passei problemas sérios na fase adulta por brincadeira de me chamar de burra e tinha dificuldade em aprendizagem. Precisei passar por psicóloga adulta. Pois é, com certeza, né? Outras pessoas chamando e nós mesmos, né, chamando, falando coisas negativas a nosso respeito, a gente acredita, né? E quando acredita, eu quando dou aula, principalmente de drenagem, né? Hoje foi aula de drenagem. Drenagem são muitos detalhes, as pessoas ficam achando que não vão aprender. Eu falo, calma, é a primeira vez, se dê um crédito, você vai estudar, você vai persistir, daqui a pouco você está fazendo. Calma, não é assim. Porque eu sei que a tendência das pessoas, de muitas pessoas, é desistir quando uma coisa é muito difícil, que ela julga muito difícil. Mas pensem só, gente. Pode ser qualquer coisa, tá? Dei um exemplo da drenagem, mas pode ser qualquer coisa. Você acha muito difícil porque é uma coisa nova, mas se fosse impossível, muitas pessoas não fariam. Então quer dizer que é possível. Você é que está achando difícil, mas é possível. Se ninguém conseguisse fazer, aí tudo bem, mas muitas pessoas conseguem. Por que você não vai conseguir? Não existe ninguém melhor que o outro. Tem habilidades desenvolvidas em algumas pessoas que não são as mesmas do outro e cabe a nós investigar e dar foco e dar luz para essas habilidades que a gente tem mais facilidade. Agora, eu já vi muitas pessoas começando, principalmente nessa área de massagem, bem crua,
nem a mão direita funcionava bem, quanto mais a esquerda. A pessoa tinha as duas mãos, né? Não dominantes. Nossa, era péssima. Mas persistiram, insistiram, continuaram e hoje em dia estão ótimas. Estão cheios de clientes. Mas também já vi o contrário, já vi pessoas muito safas que pegam super rápido desistindo. Porque, isso não é para mim, né? Então, não é logo de cara ali o que você faz com o que você aprendeu. É o tempo também que você leva praticando e insistindo, persistindo. E aí sim você vai ter mais clientes. Traumas de crianças que refletiu na fase adulta. Como é uma criança próxima, eu procuro incentivar a criança, isso. Mas essas pitadas que eu falei, essa ideia que eu disse para você, é uma boa também, né? De tocar nesses assuntos, né? Mas mudar a gente não tem como, né? A pessoa. Crianças percebem o ambiente também, com certeza. Sentem, né? Sentem muito. Tem crianças que sentem mais, outras sentem menos, né? Então, depende da personalidade de cada pessoa. Nós já nascemos com uma personalidade, nós já trazemos uma personalidade formada, só que a partir da criação a gente desenvolve certas coisas ou não. Exemplo, no berço, uma criancinha, um bebezinho pequeno. Tem uns que choram o tempo todo porque estão com fome, por N motivos. Outros são quietinhos. Faz parte já da personalidade daquela criança. Umas vão desenvolver outras coisas, outras não vão, mas já trouxe com ela ou, né, esse choro, essa raiva, essa expressão exagerada, e o outro não, é super calado, quietinho, né? Só chora quando realmente está com fome ou quando a fralda está suja, né? Já é do emocional, da personalidade da criança. Então, cada um traz isso, só que a criação faz ela desenvolver certas coisas, né? E outras não desenvolvem. Grazi falando, quando fiz aula de drenagem com você, paralisei na prova prática. Você me acalmou e disse que eu sabia. E fiz a prova 10 anos atrás. Meu Deus! E hoje sei que era minha mãe que nunca acreditou no que eu fazia. Caramba, Grazi, olha o link que a gente faz, né? Os outros sempre eram melhores na casa. Olha, caramba. Eu nem lembro que você tinha feito prova comigo. É muita coisa. Mas agora eu lembrei. Você falou, eu lembrei. Mas já tem isso tudo? Gente, é mole não, não é mole não. Passa muito rápido, né? A Valesca falando, eu já falei com a mãe de uma forma amorosa, mas ela nem ligou, não deu a mínima. Me deu um coringa de leve, né? Fazer o quê? Mas faz o que você pode pela criança, você já tentou, né? E tá tudo bem. Deus está vendo que você não ficou omissa, né? Que você fez a tua parte. Agora você não vai mudar uma pessoa só porque você está achando que está errado, né? Que a pessoa pode até dar um fora, né? Falar, o filho é meu, você não tem que se meter, e aí já viu. Foi quando eu te conheci, gente, 10 anos, Grazi, já. Vou até me abanar aqui, porque já tem muito tempo. Pensei que tinha 7 anos. Ai, gente. Quando eu falo assim, nessa área eu tenho mais de 10 anos, eu me sinto tão... Eu falei, gente, já tem isso tudo mesmo? Eu acho que eu tô exagerando. Tô não, né? É verdade. Ai, eu sou demais. Ai, eu não sinto o tempo passar, eu acho. Quando eu vejo, né, olha assim, né, os filhos enormes, adultos, gente, foi ontem, era ontem que eles estavam bebês. Como pode? O tempo passa muito, muito rápido. Por isso que a gente tem que aproveitar, né? Porque passa assim, ó, fechou os olhos, já vai, né, ter aí, Marina daqui a pouco já tá namorando. O que o Sérgio vai falar, hein?
passa muito rápido, gente. Se prepare que daqui a pouco já tem pretendentes aí na porta de vocês. Oxe, meu rosto tá quente aqui também. Né? Calor, gente. Muito calor. Oxe, meu rosto tá quente aqui também. Ai, queridos. Então é isso, meus amores. Olha, já tem 1 hora que a gente tá papeando aqui. Eu amo estar aqui com vocês. É assim, né? Um momento que toda quarta-feira eu falo, tem que falar com o pessoal. Surgiram assuntos que às vezes eu fico, meu Deus, vou falar sobre o quê? Já falei sobre tanta coisa. Só que às vezes eu fico assim, não quero repetir. Mas mesmo que eu fale o mesmo tema, né? Um tempo depois eu não vou falar as mesmas palavras que eu falei lá atrás. Porque cada momento eu me permito também evoluir, aprender com outras pessoas, aprender com as situações. Então, né, eu fico às vezes preocupada de repetir assunto, mas vai sair diferente. Então, mas sugiram, gente, bota lá que eu falo para vocês. Já estou amolando as facas aqui. Sabia, Sérgio, que meu marido sempre falou, eu não sirvo para ser pai de uma menina. Pelo amor de Deus, como se eu tivesse, né? Como, né? Como fala? Como se eu tivesse como garantir se ela ia ser mulher ou não. Não tinha como, né? E aí quando, o primeiro homem, ele, ufa, tipo, vou ser pai de um menino. O segundo, ele torcia para ser outro homem, porque ele não queria, ele não se imaginava, até hoje ele fala isso, ser pai de uma menina, porque ele disse que ia prendê-la de uma forma igual a princesa lá do conto de fada, na torre. E pior que acho que ia mesmo, sabia? Até com meus filhos ele é chatinho, vai aonde, não sei o quê. Imagina com a menina, né? Eu não sou não, eu tranquilona. Valesca falando, você é um ser de luz, sou muito grata por todos os seus ensinamentos. Meu amor, muito obrigada. Você tá toda hora, né, dando aí feedback, me incentivando com as suas palavras, com a sua presença. Você, a Grazi, o Sérgio, o pessoal que falou aqui comigo, Celiana, Jaqueline, todo mundo. Vocês, tem pessoas assim, a Adriana que tá lá longe, que eu sempre falo, tá sempre comigo aqui. Tá longe fisicamente, mas no coração vocês estão todos pertinho, né? Então, nossa, é muito graças a vocês, né? Que essa página, o canal, as lives existem, porque se eu ficasse falando aqui, vocês não tivessem me apoiando, né? Não ia dar em nada, né? Revigora Espaço, oi querida, chegou tarde, mas vai ficar gravada. Tá? Aqui no IGTV e amanhã sobe lá pro meu canal do YouTube. No canal do YouTube tem playlist, só vocês lá acessarem as lives passadas, né? Tem um monte de assunto bacana, tem playlist de massagem, tem playlist de drenagem, de reiki, tá tudo separadinho, tá? Para vocês acharem mais fácil. Grazi falando, Alessandra é só amor, amamos demais. Meu amor, também te amo. Celiana falando, obrigada, realmente você é maravilhosa, gratidão mesmo. Ai, linda, minha linda. E aí, tá fazendo reiki, né? Vamos, aplicando o tempo todo, isso aí. Fabiola, tava na aula, Fabiola? É isso aí, vamos. Jaque, gratidão também, meu amor, né? Todos vocês. Então, pra gente fechar, né? Quer brincar com o outro? Quer se divertir? Não fale sobre a aparência dele. Não fale coisas que você possa magoar a pessoa. Ria sobre coisas, sobre filmes, sobre qualquer coisa que você queira, menos sobre as pessoas. Porque você pode prejudicar uma pessoa, muitas vezes é sem querer, mas o seu sem querer magoou alguém, fez a pessoa ficar mal, então não é bacana para você. Você também vai ficar com essa energia. Pensa que é só para o outro? Só você fez, o outro sofre, vai ficar só com ele? Não, você que causou aquilo no outro. Vem para você também.
Porque tudo que a gente oferece para o outro é porque a gente tem dentro de nós. Uma hora vai acontecer com você também. Então, se você não quer que aconteça, né, essa mesma coisa, não faça com o outro. Né? Tudo que você fizer, uma hora vai ter retorno. Não tem jeito. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com física. A lei, né, do plantio e da colheita. Plantou, colheu, não tem outra forma. Ação e reação. Você fez, vai ter uma reação. Muitas vezes a reação você não vai saber, né, aí qual vai ser. E às vezes é uma reação muito forte. Ah, mas não foi o meu objetivo. Mas é, né? E aí? É você que começou. Você que detonou a bomba. Selena falando, todo dia aplicando reiki. Muito bem. Reikianos aí, ó, apliquem o reiki, não desistam, que essa energia é poderosa. Amores, um beijo, fiquem com Deus, uma ótima noite. Qualquer coisa é só falar. Teve um insight? Ai, vamos bater um papo com a Alessandra? Manda um tema para a gente falar e eu coloco aqui, né, na live aqui de quarta-feira que vem. Eu também estou convidando as pessoas para entrar comigo, então se você quiser também fala, eu chamo você, tá bom? Estou aí à disposição para um ajudar o outro, é para isso que a gente está aqui. Né? A gente não, ninguém fica sozinho nesse mundo. Todos nós, um precisa do outro. Então, ó, eu te ajudo daqui, você me ajuda daí e a gente torna o mundo melhor, tá bom? Beijo, amores, beijo no coração, tudo de bom e até o próximo story, a próxima live, o próximo vídeo. Estamos aí, né? Estamos aí pro que deve é. Beijo, amores, fiquem com Deus e vamos querer ser melhores a cada dia, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Beijo em todo mundo, boa noite, tchau. Beijo nas princesas, Marina e Tainá. Fiquem com Deus, tchau, tchau.